E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma bem leve, bem descontraída. E hoje a gente vai falar sobre renda extra. Como você pode tirar um dinheirinho aí para complementar a sua renda. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com você, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem com certeza. Ele é um dos fundadores da Duo e idealizador desse podcast, Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo contigo? Oi, Ana. Oi, gente. Bora faturar. Boa, devidamente apresentados, bora conversar. O assunto hoje é renda extra. Quem nunca se viu num momento onde queria ganhar um pouquinho a mais, onde estava precisando aí de um dinheiro e não sabia de onde tirar? Pois é, hoje a gente vai falar como que você pode fazer uma renda extra e dar milhões de dicas muito importantes para você começar. E acho que a primeira coisa que a gente pode falar é quando você pode começar a ter uma renda extra, ou o que leva alguém a querer uma, né, Gu? Uhum. Bom, para começar, a renda extra é livre. Então, quando você quiser, sempre é bem-vindo o dinheiro a mais, né? Com certeza. Mas acho que é super comum a gente lembrar dela quando o salário está apertado, então as contas estão altas e você está vendo que o salário está ficando justo ali, ou às vezes até insuficiente, seja porque aumentou os gastos de fato, ou você teve uma redução, ou às vezes até foi mandado embora, alguma coisa assim, alguma transição de salário. Mas quando o salário está apertado, acho que é o primeiro caminho aí que vale a pena você pôr no radar em ter uma renda extra para ajudar, né? Não ficar no vermelho, não se endividar, pelo amor de Deus. Por favor, né, gente? Vamos fazer alguma coisa. E claro, também tem aquele momento em que você tem um objetivo, você quer fazer alguma coisa que não cabe no seu orçamento, ou você quer acelerar a conquista desse objetivo. Então, para isso, você precisa fazer sobrar e ganhar mais. Então, também é uma ideia interessante. Às vezes as pessoas pensam só na renda extra no momento da necessidade, da dor, do tá faltando, mas não, às vezes não tá sobrando o suficiente e a renda extra pode te ajudar com isso. Inclusive é super comum a gente ver no metrô ou, né, notícias por aí do pessoal, queria casar e fui vender brownie, tô querendo fazer faculdade fora e fui vender tal coisa. É um grande motivador quando você tem um objetivo assim, para justamente juntar, porque realmente, né, uma coisa acaba até ficando atrelada à outra. Você tá com o salário ali, às vezes você não tá no vermelho, mas também não tá conseguindo juntar um valor legal para conquistar o teu objetivo, e aí você corre para vender alguma coisinha ali para conquistar. Eu acho super válido. Sim, com certeza. Até em momentos de transição de carreira, né? Se você estava numa determinada área, se você estava, às vezes, numa profissão, sei lá, com marketing, e de repente você quer fazer direito. Enquanto você está estudando, você pode buscar algum tipo de renda para se manter, ou você quer mudar de um emprego para outro e precisa desse complemento no salário, ou vai ficar ali num período de experiência. Enfim, tem vários momentos em que essa renda extra, ela pode te ajudar até você depois conseguir coisas melhores, né? Alavancar sua carreira, te ajudar a passar por momentos específicos. Eu acho que também tem um olhar legal com relação a experimentar, né? Ou a transição da carreira, ou a outra carreira, na verdade. Porque imagina, você tá lá no teu escritório, não tá mais tão feliz e você tá querendo, vai pegar um caso mais extremo, ir para as artes, né? Que no geral no começo é um pouco complicado. Em vez de você pedir demissão e já entrar de cabeça nesse projeto novo, de repente faz o projeto novo, você só uma renda extra, até também para você conhecer os dia a dia, os desafios dessa nova profissão que você está querendo. Inclusive, eu li um livro, daqui a pouco eu vou ali na prateleira, eu pego o nome certinho,
justamente sobre trabalho, né, como escolher e como definir, etc e tal, e ele dá essa dica, né, para você trabalhar meio período uma coisa que te dá a grana principal e no outro período uma coisa que você goste, e às vezes até em ONGs para se doar, etc e tal. Então, não só fazer a renda extra para você juntar e mudar de carreira, mas também a profissão 2 que você está querendo escolher ser a tua renda extra, não ser a principal. Então, fica até mais leve, né? Gente, essa é uma ótima dica, porque você acaba tirando um pouco o peso, né? Exatamente isso que você acabou de falar, Gu, fica mais leve. Você tira o peso de, meu Deus, tive que mudar e tomar uma decisão que pode ser ruim para mim financeiramente, que pode me prejudicar. Não, você tem a leveza de ainda estou experimentando, ainda estou aperfeiçoando, né? E é legal a gente falar sobre timing também, porque muita gente pensa, eu preciso de renda extra agora, porque eu tô sem grana e não consigo pagar minhas contas. E aí a pessoa vai inventar alguma coisa e ela quer que o dinheiro caia na conta amanhã. Só que, gente, não é assim. Nada é imediato nessa vida. Então, muitas coisas você vai precisar pensar em como que você vai produzir, o que você vai vender, o que você vai fazer para ter essa renda extra. Várias coisas exigem um investimento inicial, mesmo que seja um investimento pequeno. Mas muitas vezes vai ser difícil você começar sem gastar absolutamente nada, né? Só com um sorriso na cara e começar a ganhar dinheiro, acabou. Não é assim. Então, exige um tempo em que você realmente pense o que você vai fazer, aonde, para quem, e todas essas perguntas que a gente vai responder aqui, inclusive, mas que você não vai ter a resposta de um dia para a noite, né? Tem uma regra no marketing que eu acho que é muito legal e define um pouco essa questão do timing, que é o ver e ser visto. Lá em 2015, quando eu abri a minha primeira empresa de projetos, foi uma das coisas que eu mais falhei, que foi a parte da divulgação. Porque eu sabia que eu tinha um produto de qualidade muito bom na mão, mas eu não me preocupei, eu não pensei muito nos detalhes de divulgação, né? Na época eu falei, tem uns arquitetos aqui, a gente vai tendo contato e vai ofertando. Só que a gente ouviu vários não, até ouvir o primeiro sim. Então, quando você vai vender uma renda extra e tá no vermelho, você quer que a primeira resposta já seja o sim. Uhum. E muitas vezes não acontece isso, né? A pandemia escancarou essa necessidade, né? Muita gente foi mandada embora, muita gente teve o salário reduzido. Sim. E às vezes olha para dentro de casa, eu tenho uma guitarra que eu não toco, vou vender. Mas tá todo mundo querendo comprar guitarra também? Então tem esses detalhes que às vezes pode até frustrar, inclusive, né? Porque se você não tá lidando, não tá acostumado com esses nãos da vida aí, principalmente na venda, você pode até, às vezes, achar que não é para você fazer isso e acabar fechando uma porta que é super viável, né? Exato. E esses não são importantes também, né? Porque vão te ajudar, às vezes, até a aperfeiçoar o seu produto, o seu serviço. Sim. Então, você fala, cara, vou vender brigadeiro. Aí você não consegue vender brigadeiro. Aí você fala, putz, se eu vender brigadeiro de Nutella, brigadeiro de leite ninho, e se eu fazer sabores diferentes de brigadeiro? Aí, de repente, você vai e vende um monte. E se você não tivesse tido aquele primeiro não, você jamais iria descobrir que você precisava inovar no seu brigadeiro para conseguir vender. Então, também não é desistir com o primeiro não, né? É fazer vários testes, a gente vai falar muito sobre isso, mas ir aperfeiçoando seu produto, aperfeiçoando o seu serviço, porque vai chegar uma hora que você vai conseguir sim vender, que você vai conseguir ter essa renda extra, e aí, de novo, continuar aperfeiçoando, continuar melhorando, para às vezes até transformar isso num negócio depois, né? Por isso que o pessoal fala muito e bate bastante na tecla que você tem que ter o mínimo produto viável. Então, idealizou ali o que você quer fazer, joga no mundo. Nessa parte de criação, né, arte, doce, roupas, etc e tal, desenvolveu a ideia, joga, testa, vê se a pessoa compra. Por que ela não comprou? O que ela estava esperando? Às vezes aquela pessoa também não é o seu cliente, então você vai ouvir o não dela com certeza. A gente no planejamento financeiro, por mais que a gente tenha muito conteúdo grátis para as pessoas que estão muito enroladas, a gente não consegue vender uma consultoria se a pessoa não consegue contratar. Então não adianta eu ficar batendo na tecla onde não vai florescer. Então não adianta você querer vender brigadeiro para quem não come doce. Então, de repente, o que você pode fazer é mudar. Faz um brigadeiro fitness, sem glúten, né? Uhum. E vegano.
Então tem muito campo, e aí você vai adaptando. Aí entra no que a gente vai falar um pouquinho pra frente, que é pra quem. Tem muita coisa a se considerar, né? E acho que essa primeira parte de idealização do que você vai fazer, de como você vai fazer, é o mais importante, porque você respondendo essas perguntas, você talvez já elimina futuros problemas que você pode ter lá na frente. E eu peguei o livro aqui, o nome do livro é Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Roman Kazinaric. Provavelmente deve ser croata o sobrenome dele, alguma coisa nessa região. E ele é muito legal, super baratinho, acho que uns 26, 30 reais por aí. E dá várias dicas, até de felicidade no trabalho. Ele faz você fazer exercício, né, desenhar um mapazinho de quais são as suas buscas, enfim. Bem legal, vale a pena, se você está procurando nessa questão de transição principalmente, entender onde que seria legal de atuar. Show! Bom, já falamos aqui quais são os momentos onde a gente pode ou deve pensar em ter uma renda extra. E agora vamos para a parte mais importante, que são as ideias do que fazer para ter a renda extra, né? Porque não tem jeito, gente. Renda extra é venda. Você vai ter que vender alguma coisa. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser até o seu conhecimento, mas você vai ter que vender para alguém. Então, você tem que pensar, o que eu vou vender? E aí tem muitas opções. Sim, inclusive antes de falar o que, isso daí também é um ponto importante de se considerar. Se você é uma pessoa que vende muito bem, desenvolta, fala, convence, tem um norte para poder seguir. Se você é mais contido, retraído, também você pode fazer renda extra, porque às vezes as pessoas podem parar justamente aí. Tipo, puta, eu tenho um produto bom, só que eu sou zero de divulgação, nem gosto de falar, mal gosto de falar no telefone. Tudo bem, você pode colocar em algum lugar e um terceiro vender para você. Que inclusive é a primeira opção que eu quero falar. Quando você vende o produto de um terceiro. Então, tem alguém que criou alguma coisa legal e você acaba sendo um representante dessa pessoa. Tem muito produto aí e sites para marketing de afiliado. Por exemplo, a Hotmart. A gente tem um e-book lá na Hotmart, a gente tem o nosso curso na Educar e acaba sendo por marketing de afiliado. Você se afilia a alguma representação, então, por exemplo, tem bastante cosmético, Polishop, própria Tupperware, é tudo Cacau Show, é marketing de afiliado. Você se afilia a essa marca e vira um vendedor. Então, isso também é legal, porque você não precisa criar, né? Você não precisa ser o mestre da cartola ali, gênio que desenvolve um produto. Você, cara, eu vendo bem, mas eu não sou muito criativo, ou, putz, dá um trabalho criar, etc e tal. Não, beleza, pega um produto que já é bom e vende, né? Exato. Os produtos de catálogo, né, deixar as revistinhas, essas coisas assim, a gente acaba pensando muito em cosmético, mas tem bastante coisa de construção civil, que eu lembro que tem as revistinhas que você coloca lá, enfim, vender o produto de alguém que você acha que é bom, gosta, às vezes já até consome e ganha uma comissãozinha aí de uma forma super branda, né, porque você não precisa perder o tempo produzindo, né, então também é legal. Eu tenho um antigo cliente que acabou virando amigo e ele criou um negócio com isso. Então, ele era representante de peças automotivas e aí ele montou a própria empresa. Então, é exatamente isso. Ele tem um catálogo onde ele coloca as peças que ele vende. Na verdade, ele revende, né? Então, é um negócio, gente. E aí, a criatividade, sim, você pode fazer o que você quiser. O céu é o limite. E isso você pode incluir até dentro do seu próprio negócio, né? Então, que nem, tem um salão de beleza pequeno. Cara, você já tá dentro desse nicho. Aproveita, pega as revistinhas, vai vender Avon, Rinodê, Odora, vai vender cosméticos. Porque a cliente já tá ali, já tá fazendo o cabelo, tá fazendo a unha. Ela vai, já olha a revistinha, já vê o que tem ali, ela já encomenda com você e na semana seguinte, quando ela voltar, ela já pega o produto. Então, é uma forma de você fazer renda extra sem fazer nenhum esforço. É ter criatividade e é pensar, né? O que eu posso incluir aqui? Ou conheço muita gente, as pessoas que eu conheço, o que elas compram, onde elas compram. Vai nessa que é sucesso. E claro, você pode ter as suas próprias criações, né? Então eu vou produzir alguma coisa e vou vender. Então cozinho bem pra caramba. Sei lá, você pode vender marmita, você pode fazer doces, fazer bolo,
fazer bolo até de festa. Meu avô e minha avó vendeu salgado por muito tempo, quando a minha mãe era mais nova. Ué, se você tem essa habilidade, coloca no mundo. Ou artesanatos, arte, design, sei fazer bijuteria, até roupa, sei fazer estampa, vai fazer camiseta, vende num lugar legal. Tem 1001 possibilidades também, né? A parte da criação, ela é bem legal, porque você, de certa forma, já teve uma validação, às vezes, de algum parente, né? Tipo, você vai lá, você chama alguém pra comer na tua casa e fala, nossa, essa comida é mó boa, você devia abrir um restaurante, em vez de mandar a pessoa casar, né? Muito bom, muito bom. Então, é uma coisa que você já vai conquistando, já vai se validando. Então, quando você já tem essa veia criativa e artística para qualquer segmento, também é legal. E a parte importante de você, às vezes, ir postando em redes até ser descoberto também. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, se eu não contei, conto de novo. E quem já ouviu faz cara de surpresa. O meu primo, ele estava fazendo faculdade de design e ficava postando os desenhos dele num site que eu não vou lembrar o nome, meio que para isso, né, para você montar o teu portfólio ali e todo mundo fazer isso. E uma empresa em Montenegro descobriu ele fez as entrevistas, foi morar lá. Então, às vezes você faz alguma coisa boa, só que você tem que divulgar, né? Foi o que eu falei, você tem que mostrar pro mundo. Então, é uma forma legal de começar nesse universo também. E até você, como profissional da área criativa, você pode ser contratado para freelas, né? A gente vai falar mais sobre isso também depois, mas acho que entra dentro dessa coisa de criação própria. Então, se você é bom em design, às vezes não é nem a sua área principal, né, a sua formação inicial, mas se você tem essa habilidade, é isso, é procurar coisas que você tem habilidade em fazer e como que você pode fazer isso virar dinheiro. Até dentro desse mundo de freelas, às vezes você trabalha com aquela ferramenta, vive aquilo, você pode ensinar alguém. Então você pode vender conhecimento. Na época que eu estava na transição de carreira, eu até cheguei a divulgar num sites de professor para ensinar AutoCAD, que eu tinha aprendido e trabalhava minha vida inteira com AutoCAD. E tem muita gente querendo entrar no universo da engenharia, de projeto, e quer aprender a ferramenta, que é um baita divisor, assim, né, quando você manja de AutoCAD. Eu cheguei a fazer curso no Senai, mas eu nunca fui certificado pelo AutoCAD de puta, manja pra caramba. Não, foi a minha vivência. Então, se você tem uma vivência numa ferramenta, Photoshop, Excel, começa a vender o teu conhecimento. Além de aulas, né, de idioma, aula de algum conteúdo que você é muito bom, consultoria. De música, verdade, bem lembrado. Ou às vezes até você é tão bom na cozinha que você ensina a pessoa a cozinhar, né? Você não produz a comida em si, né? Você ensina as outras pessoas a fazerem. Então também é uma outra forma de atuar sem precisar, é até mais escalável, né? Porque você mete um curso aí e vende pra todo mundo, né? Não é perecível. Sim. Até com artesanato, né? Com as outras técnicas, você pode ensinar a fazer. Exato. E o que é legal também é que tem alguns trabalhos que a gente viu por aí que às vezes as pessoas nem lembram que existe. Então tem muita gente que pede ajuda com TCC. Então você fazer o trabalho, né? Ou orientar a pessoa, de certa forma, a fazer o trabalho. Tradução de texto, artigo, reescrever, também dá para você fazer. E se você domina muito aquele assunto, também escrever para algum portal, né? Fazer algum freela de assuntos específicos sobre algum tema que alguém precisa escrever e não domina tanto, né? Eu lembrei até na época que eu estava na faculdade. Você falou de aula de AutoCAD. Quando eu estava na faculdade, fiz arquitetura também, vocês já devem saber. E tinha gente que fazia maquete, que vendia, porque maquete é um negócio que dá muito trabalho e que você tem que ter habilidade para cortar, para colar bonitinho, para ficar perfeitinho com aquele ar profissional. E aí tinha muita gente que vendia, então até na época do TCC e tal, muita gente pagava para outra pessoa fazer a maquete dela, para não ter o trabalho, para ficar mais bonito e tal. Então, você tem uma habilidade, venha de cara. Não, e sabe o que eu lembrei, você falou da faculdade? Eu lembro que tinha várias banquinhas na frente da São Judas de vender doce. Tinha um cara, um tiozão lá, que ele era mega criativo, colocava vários cartazes e tal, vendiam uns doces com brigadeiro dentro.
Mas tinha uma que eu achava muito engraçado. Era uma das primeiras, se não a primeira, quando você entrava na calçada da São Judas ali, na Moca, e ela vendia bolacha. Tinha uns lanches lá, mas ela vendia bolacha. E assim, a São Judas é muito perto do Extra. Eu ficava assim, por que alguém vai pagar muito mais caro na bolacha aqui, em vez de ir no Extra e comprar bolacha? Ah... Mas é a facilidade, né? Nunca subestime a preguiça alheia. Exatamente. Então, ela tava ali vendendo porque compravam, né? Então, tem isso. Você também não precisa ser um mega criativo. Às vezes, você só tá vendendo uma facilidade pra pessoa, né? E aí, você tem que entender de demanda, né? O que a gente também já vai falar mais pra frente. Sim, sim. Outra coisa que dá pra fazer, que dá pra vender, são os seus pertences. Aí, lógico, entra um pouco naquela coisa que a gente tinha falado, que não é algo rápido, né? Vender coisas, às vezes, pode ser um pouco mais demorado, porque você vai anunciar em algum lugar e aí tem que esperar alguém se interessar. Mas por que não, né? Também é uma possibilidade onde você vender roupas que você tem aí em casa e não usa mais, ainda estão em bom estado, vender móveis antigos, vender tecnologia. Às vezes você pode vender o seu celular, que é um top, e pegar um que é um pouco mais barato, que não é tão chance assim, e aí você ganha nessa diferença, objetos em geral. Enfim, tem várias coisas que dá pra você fazer, né? Às vezes olhar dentro de casa, tem coisas que você não vê como possibilidade de ganhar dinheiro, mas são. E estão ali paradas e que você nem usa. Isso foi uma coisa que as mudanças de casa que eu fiz na vida me ensinou bastante. Às vezes você tem coisa em casa que você nem usa, e aí é melhor você se desfazer mesmo, senão você fica lá acumulando, às vezes não tem nem espaço em casa e fica com aquele treco lá que você nem usa mais. Então faz dinheiro, cara, vira outra coisa. Até porque hoje tem tanto site, aplicativo que facilita isso pra gente, né? Total. O Mercado Livre, OLX, Enjoei, tem tanto que é super prático. Aí entra o ponto que a Ana falou, que a gente também falou antes, do timing, mas você não precisa sair na rua vendendo, né? Põe no site, divulga. Meu tio já falou algumas vezes, tem uns grupos, às vezes, nos condomínios das pessoas de prédio, assim, que moram muito assim, que rola um grupo no WhatsApp de desapego. Então, é até mais prático. E vez ou outra lá, sei lá, uma sanduicheira que a pessoa trocou e não quer mais, quebrou, sei lá, uma luzinha, a pessoa não quer. Então tem muito dessas coisas. E aí, se você tá atento nisso daí, você pode fazer uma grana extra ali mais rápido. Pô, legal. E, inclusive, a gente não falou, né? Se você quiser dar aula, consultoria, também tem vários sites específicos. Então, para freela, tem acho que um site específico, é freelas.com, um negócio assim. Tem o Get Ninjas também, que é um aplicativo muito bom. Para dar aula, tem o Super Prof, tem o Profs. Tem muitos lugares onde você pode se anunciar, você não paga nada por isso. Em alguns você paga, em alguns não, mas, enfim, você se anuncia e os clientes vêm até você, né? Sim, tanto quando, eu não sei se eu também já contei essa, eu tenho esse problema de memória, não sei se vocês já repararam. Quando eu fui criar a logo da empresa de projetos Dias Coutinho, a gente entrou num site de freela, eu não vou lembrar o nome, era Worth Thousand, era alguma coisa assim. E a gente falou lá, descreveu o que a gente queria, mais ou menos como a gente queria, e rolou tipo uma competição entre vários freela para fazer a melhor logo pra gente, e ganhou um cara do Chile. E a gente pagou lá em dólar pro cara, e ele criou toda a nossa arte, identidade visual, a logo abreviada, cartão. Que legal. Inclusive ficou muito legal. Então, quando a gente tava procurando, a gente foi nesses sites de freela. Então, no caso, eu tava procurando para contratar. Você pode fazer o contrário, se cadastrar nesses sites, inclusive, às vezes, até procurar sites específicos para áreas específicas e se cadastrar, né? Para poder ser achado e participar de uma dessa aí, que nem eu falei, e ganhar um turu. Exato. Isso também tem várias formas de ganhar dinheiro com aplicativos, né, Gu? Tem. Tem vários aplicativos que você consegue baixar e oferecer serviços, essas coisas todas assim, e ganhar uma grana. Por exemplo, a mãe do Dudu, que é um dos nossos sócios aqui, ela cuida de cachorros
né? A casa deles lá tem um quintal legal. E aí eles se cadastraram no aquele Dog Hero. E ela cuida, às vezes o dono vai viajar, às vezes o dono vai ficar fazendo tal coisa. Cuida por um período, ela gosta bastante de cachorro. E aí acaba fazendo uma graninha extra. Então é uma forma também legal, já quem gosta de cachorro, animal assim, às vezes até sair para passear com o cachorro, né, também é legal. Tem alguns aplicativos de pesquisa que você consegue responder pesquisa e somar pontos e trocar por dinheiro. Às vezes não é muito. Eu lembro, isso há muitos anos, de ir em umas empresas, você respondia lá umas pesquisas e ganhava um dinheiro no envelope, era mais engraçado. Isso, empresa física, né? Hoje em dia tem muita pesquisa, eu já vi que você consegue ganhar uma grana com o TripAdvisor, né? Respondendo a avaliação lá. Só que, pelo que eu olhei na época, você precisava acumular muitas avaliações para poder ganhar alguma coisinha. Então aí é meio que usar a própria energia que você já está lá fazendo as coisas e preencher. Essas pesquisas você não vai ganhar muito dinheiro, né, gente? A gente tem que ser sincero. Mas você pelo menos consegue alguma coisa. Se você não tá fazendo nada, se você tá lá parado, por que não, né? Qualquer dinheiro a mais é bom, já resolve. Para de assistir Lúcifer e vai responder umas pesquisas. Não sei do que você tá falando. Nessa onda de aplicativos, tiveram 2 agora que bombaram, que estouraram, tá todo mundo procurando, todo mundo comentando, que é o TikTok e o Quai, né? Que você convida as pessoas para assistirem vídeo pelo teu link lá, abrir conta pelo teu link, e aí se a pessoa assiste X minutos por dia, durante Y dias, todo mundo vai juntando uma grana, e realmente acontece. Eu fiz o teste com os amigos, no meu caso eu me cadastrei com a minha conta para minha madrasta, e depois me cadastrei para um amigo, e aí a do meu amigo não rolou. Ele conseguiu juntar uns 170, 180 reais entre 5 amigos, alguma coisa assim. Agora, a minha madrasta e o sobrinho dela, os 2 conseguiram 2.500, meu sobrinho 5.000. Nossa, achei surreal. Porque tem muito amigo, né? E você vai sempre gerando pelo mesmo link e vai acumulando. Quanto mais gente vai assistindo pelo teu link, você vai ganhando mais grana. É o marketing de divulgação, né? Quando o PicPay surgiu, ele colocava isso, o próprio iFood fazia isso também, né? Convide um amigo e ganha um desconto de 10 reais no pedido. Então é um marketing de atração. Eu não sei até quando vai rolar isso daí, né? Porque uma vez que já todo mundo conhece e já tá lá dentro, não precisa mais fazer essas campanhas. Mas ainda tá rolando, e deu um boom, todo mundo falando sobre isso daí, né? As pessoas ficam fascinadas pela ideia de ganhar dinheiro fácil, né? Então, tem um aplicativo que tá dando dinheiro, eu já quero saber o que é isso aí. E aí, quem tem muitos amigos, que nem, né, o sobrinho dessa madrasta e tudo mais, é uma forma super fácil. Talvez quem não tenha, demore um pouco mais pra conseguir alguma coisa, mas ainda assim, já que tá lá, não é mesmo? Pois é. Não, a galera tá vendendo de tudo, né? Se desse pra vender a mãe, acho que vendia. OnlyFans tá aí pra mostrar isso, né? Pois é. Essas horas eu queria ser uma parte gostosa pra vender umas fotos, né? Porque, porra, quer dinheiro mais fácil. Não, e é engraçado que tem umas coisas tão bizarras. Tem nos grupos dos meninos lá que eu participo, que os caras, teve 2 vezes já mandaram, tipo, umas minas lendo livro na praia, sem mostrar nada, sem rolar uns peitinhos, nem nada, assim, impressionante. Tipo, o cara paga pra ver a mulher lendo o livro, porque ela nem tá lendo em voz alta, ou seja, você nem tá acompanhando a história do livro que ela tá lendo. O quão pior isso é, né? Assim, é bizarro, a humanidade é bizarra. Por isso que é importante saber pra quem você vai vender, né? Gente, eu acho que, como a gente já falou, só nisso aqui, nesse bloco, a gente já deu o quê? 5, 6 tipos diferentes de coisas que você pode vender e várias ideias diferentes. Então, é olhar, né, para você, para as possibilidades e pensar o que as pessoas estão querendo, que eu tenho, que eu sei, que eu posso e ir atrás. Então, a gente já estava falando que dá para você aproveitar uma energia que você já vai gastar. Por exemplo, eu vou viajar, vou tirar 1000 fotos maravilhosas, sou bom na fotografia. Por que você não tenta vender suas fotos? Tem vários sites que compram aqueles bancos de imagem e tudo mais. Talvez você não ganhe imediatamente, mas, poxa, você pode colocar lá, o que você tem a perder?
Ou eu gosto de pintar, gosto de desenhar, gosto de fazer uma arte. Você faz por hobby, você faz porque você gosta. Porque depois que você faz, você já não vende. A não ser em algum lugar, vai que alguém compra. Tem essa coisa, né, de você aproveitar aquilo que você já faz e pegar as oportunidades que estão aí disponíveis. A treta é quando você acaba estragando um hobby, né? Que nem você falou, se você já pinta, aproveita para vender. Pô, eu acho isso sensacional. O ruim é se de repente começa a rolar umas demandas, né? Uns pedidos, e aí você acaba tendo que fazer por obrigação, criar por obrigação. E aí você pode acabar olhando para aquela coisa que você gostava com um olhar de, putz, tem que fazer mais, tem que fazer daquele jeito, aí você pinta, o cliente não gosta. Não sei exatamente como que seria para pintar, mas tem muita coisa que pode ser assim, né? E aí você vai ter que lidar com o julgamento, porque o cliente comprou, ele vai te avaliar. Uhum. Você pode, muitas vezes, perder uma coisa que você gostava de fazer para se desestressar e agora virou um estresse. Eu cheguei até a falar sobre isso num dos primeiros episódios que a gente fez aqui no podcast sobre trabalho, né? Transformar o hobby em um trabalho. E sim, pode dar muito ruim. Mas ao mesmo tempo, também quem manda é você, né? Se você olhar isso como uma renda extra, você falar, não quero produzir a mais. Tipo, alguém te pede uma encomenda e você fala, cara, não quero. Eu quero fazer no meu tempo. Beleza, você sempre pode dizer não, né? Você também tem essa liberdade, você é o seu próprio chefe. Então, talvez é encontrar esse equilíbrio. É porque, te confesso que eu olho assim e penso como se fosse colocar a música que você gosta como despertador. Você vai estragar a música que você gosta, porque acordar com uma música, seja ela boa ou ruim, é péssimo. Aí você vai dar um tapa no celular, aí quando você tá ouvindo aquela música, vai te lembrar a hora que você acorda, bate o desespero. Então imagina, se olhar desse jeito pro hobby, talvez você pegar essa dica da Ana, né? Ser mais rígido, né? Ser como extra mesmo, e não um negócio mais principal, né? Fazer dele realmente uma renda extra. Você tem seu trabalho, e aí no seu tempo livre você tem seu hobby. Quer fazer sua arte, quer fazer aquilo que você gosta e vender depois? Mara! Se essa semana não tô afim de fazer, beleza, não faz, pronto. Acabou, é só sua renda extra, você não depende disso pra viver. Agora que você já resolveu o que você vai vender, entra uma das perguntas-chave também, que é pra quem? Porque, como a gente falou, não adianta você ter uma habilidade, você ter um conhecimento, você ter alguma coisa e ninguém querer comprar, né, Gu? Essa acho que é a chave do sucesso. Saber para quem você vai vender, porque uma coisa que eu aprendi a duras penas: não adianta você ter conhecimento sobre o assunto, não adianta você fazer um produto maravilhoso se ninguém conhece, se você não vai vender, né? Ou se é bom para você, mas ninguém gosta. Não tem demanda. Então, exato. É isso, né, gente? Porque o Gu tava até contando um exemplo que ele viu na internet de um cara que era, acho que, mestre em astrofísica, um negócio assim, né, Gu? Ele tinha se formado em engenharia, astro alguma coisa. Rolou, acho que até no G1, eu vi pelo Instagram do Daniel Scott, que ele tinha se formado, era mega inteligente, não sei o quê, e tava ganhando mega mal, dando aula, vendendo alguma coisa. Ele tava vendendo doce, alguma coisa de comer. E aí a galera tava justamente caindo de pau nele, inclusive o Daniel Scott fez o post para justamente alertar sobre isso, que tem gente que vende o que ele tava vendendo, né, como um trabalho 2, vamos dizer assim, porque ele não tá conseguindo arranjar dentro da profissão dele, ganhando muito mais do que ele estava ganhando vendendo. Teve gente falando que pelo conhecimento ele poderia dar aula de matemática e ganhar muito mais do que ele estava ganhando. Então a galera estava justamente falando isso, que você tem que vender para a pessoa certa que vai pagar o que você quer / precisa. E, de novo, você precisa canalizar o teu conhecimento dentro do que a pessoa precisa. Você tem que resolver o problema de alguém. Não adianta você querer estudar uma coisa que as pessoas não estão nem aí. Você pode estudar aquilo por hobby, mas para ganhar dinheiro, se as pessoas não estão nem aí, como que você vai vender alguma coisa, né? Eu até dei o exemplo, né? Vamos supor que você é fluente em russo.
Você pode falar, cara, vou dar aula de russo, mas quantas pessoas estão querendo aprender russo no Brasil? Não sei, talvez você consiga dar aula para alguém, mas vai ter um público um pouco mais limitado, um pouco mais nichado, né? E aí você tem que pensar, aonde que eu vou anunciar o meu serviço, porque quem tem interesse em russo tem que me achar. Ou, que nem o Gu falou, você vai vender brigadeiro. Você não vai vender brigadeiro numa academia, mas você pode fazer brigadeiros fitness, brigadeiros veganos, brigadeiro com whey. E aí você vai numa academia, você vai vender que nem água. Então, você tem que pensar no público, né? O que eu vou vender, para quem que eu vou vender, aonde eu vou vender. É a famosa persona, né? E isso, que é quem que vai comprar o meu produto e o meu serviço. No marketing a gente fala muito sobre persona, né? Então a persona é como se fosse um estereótipo do seu cliente. Então, você pode definir quais são essas características. Não significa que todos os seus clientes vão ser assim, mas se você tivesse que escolher um que representa a maioria, como seria? Ideal, né? Exato. Vai ser homem? Vai ser mulher? Vai ser que idade? Vai ser que profissão? A pessoa frequenta que lugares? Ela tem quais hobbies? Ela gosta de quais coisas? Porque você sabendo isso, você consegue criar um produto que vai se adequar a essa pessoa. Ou você consegue até resolver alguns dos outros problemas, como o onde vender, por exemplo. Né? Então, saber para quem que você quer vender é essencial. E acho que é importante também falar que essa, de fato, é uma das partes mais difíceis do marketing e do vender. Por isso que também uma frase que eu ouvi não faz muito tempo, assim, eu não acho nada, tem que testar. Então, eu acho que a minha persona é essa. Testa, cara. Vê, avalia, e aí aprimora em cima disso. Então, vai fazendo teste, vai melhorando. Então, eu achava que era mulher com 35 anos. Pô, mas na verdade é mulher com 40. Então, você vai melhorando e vai adaptando, até porque o teu público pode ser um organismo vivo pulsante. Só para não deixar de citar esse termo, né? Tem que enfiar ele em algum lugar em todos os episódios. Nem foi em todos, né? As pessoas estavam com saudade, as pessoas pedem os bordões. Entendi. Para trazer familiaridade pro nosso público, né? Claro, claro. Mas é isso. E é legal lembrar também que o público muda, né? O público evolui. Então, pode ser que hoje o seu público seja um e amanhã não seja mais o mesmo. E tudo bem. E você vai evoluindo junto com isso, né? Às vezes você começou vendendo para uma pessoa, para um tipo de pessoa, e aí você descobriu que se você mudasse, você conseguiria vender para outro tipo que paga mais, por exemplo, ou que compra mais. Não sei, você vai estudando e aperfeiçoando. Aí entra dentro do que o Gu falou, né? Dos testes. Porque o público vai envelhecendo, vai colocando prioridades diferentes. Por exemplo, nos investimentos, a gente está tendo uma preocupação maior com a responsabilidade das empresas, quais são os papéis de cada empresa na sociedade, se ela faz doações, se ela tem responsabilidade ambiental. Então você não quer investir só para ganhar dinheiro, você quer investir em empresas que se alinham com seus valores. É a mesma coisa quando você for fazer essa venda, né? Claro que aqui talvez a gente esteja pesando um pouquinho a mão para uma pessoa que vai ter um negócio de fato, né? E não uma renda extra, porque na renda extra você vende, tudo bem, se preocupando com quem é, mas às vezes você agregar valor, não só preço, não só cru, então você entender como que você vai ofertar de forma diferente. É nesse sentido que o público evolui. Um exemplo super bizarro disso, por exemplo, são artistas da música, né? Quem imagina que o Titãs, que cantava Cabeça de Dinossauro, Polícia e xingava geral, não sei o quê, canta Epitáfio, né? Negócio super romântico, bonitinho, fofo. Você vê que tem público. O Skank fez isso também, né? Ele saiu de uma coisa, fez outra, às vezes se desafia para fazer outras coisas também. Então, o seu produto ele também tem que ir evoluindo. Às vezes você está amadurecendo, o seu público também. Ou você às vezes só quer ficar nesse público mais novão, mas você também tem que entender o que o novão está, né, demandando agora para não ser cringe.
Então, tem todos esses detalhes que é fundamental. Conhecer o público, putz, é fundamental fazer pesquisa, entender qual que é a necessidade, qual que é a dor, para você ser certeiro. Exato, e até evitar de colocar dinheiro em uma coisa que não vai dar certo porque não foi bem estudada, né? E aí uma dica boa, eu acho que também é legal, é fazer as pessoas próximas de cobaia. Pô, fez alguma coisa, só não pergunta pra mãe pra não ter uma opinião comprometida. Pergunta pra sogra, se tiver. Eita, mas aí também não sei se é a melhor opinião, dependendo da sogra. É o seguinte, pergunta pros amigos, que aí não tem erro. Pergunta para 100 pessoas próximas, né? Você vai ter uma porcentagem legal ali para avaliar. Mas é verdade, pergunta para as pessoas próximas mesmo. Faz um doce, faz, né, ou faz a roupa, que eles vão validar a tua ideia. Porque, para quem gosta de programa de vendas, né, o Shark Tank fala muito isso. Uhum. Você tem que validar a tua ideia. Então, teve venda? Show. Tem muita galera que vai com o speech lá, só que nunca fez uma venda. Os caras nunca entram. Sim. Porque não foi validado pelo público. É a mesma coisa. Então, você precisa, para quem vai fazer uma renda extra de forma contínua, foi o que eu falei lá em cima. Mínimo produto viável, põe no mundo, vendeu. Vendeu para próximo? Pô, começou a vender, o pessoal gostou, elogiou, se você colocar mais sal, se você fizer isso, se você fizer aquilo, não sei o que, né? Aí você vai melhorando. Então, as pessoas próximas são as melhores pessoas para você vender. Até porque elas não vão julgar você. Não vão julgar se você errar uma fala, se você não tiver um contrato, se você não tiver um negócio mais certinho, pô, já vai sair dali um produto melhor para você jogar no mundo, né? E às vezes a melhor forma de começar, né? Você começa vendendo para os amigos, vendendo para os conhecidos, e aí eles vão indicando para outras pessoas, que vão indicando para outras pessoas, e quando você vê, você está vendendo para pessoas que você não conhece. Então, é a melhor forma de começar realmente, né? Só que, claro, você não pode contar só com isso. Sim. Vamos para a parte do onde vender, que aí também tem bastante coisa para pensar, né? Só antes do onde vender, acho que um detalhe legal para não fugir dessa frequência, crescimento, começou a ficar um negócio robusto, procura profissionalizar, né, MEI, ter os canais, se preocupar em investir para você ter, né, uma estrutura legal e um diferencial. Então também é importante, conforme você vai tornando isso cada vez maior, também ficar bonitinho, né? Também depende um pouco do onde, né, você vai vender, porque dependendo de onde você vende, o próprio lugar, a própria empresa te dá já essa estrutura e você nem precisa se preocupar. Mas você vendendo sozinho mesmo, às vezes despacha o produto pelo correio, faz as vendas você mesmo, você precisa ter nota fiscal, você precisa, né, até ter essa profissionalização, não só por você, mas pelo cliente, para tornar uma venda legal em termos de estar dentro da lei. Então, hoje em dia é tão facinho fazer um MEI, você não paga muito, né? Entra dentro do Simples Nacional, você também já fica com os impostos em dia. Então, faz muito sentido e vale a pena. Aí, inclusive, se você quiser pensar, né, em transformar, às vezes, a sua renda extra num negócio, se você quer criar um negócio mesmo, a gente tem episódio falando sobre isso, como abrir uma empresa. Também confere lá que tem bastante dica que a gente deu aqui, mas tem muitos mais detalhes, até sobre precificação, sobre marketing, com certeza vai te ajudar, vai ser mara. Já falamos o que a gente vai vender, para quem que a gente vai vender, e agora, como tínhamos falado agora, vem o onde, que é o canal de vendas, né? Você tem que pensar, beleza, eu vou vender aonde? Em que lugar? Vai ser físico? Vai ser online? Porque aí também tem várias possibilidades, né? Aí começa a melhorar a tua pesquisa, né? O teu público, porque aonde ele tá é onde você tem que estar. Então a gente falou do quiosquinho, não é quiosque, entendeu? Barraca, isso, esse era o nome. da barraca na frente da faculdade. Esse cara, para ele não faz sentido, por exemplo, ele tá no Instagram oferecendo ali. Claro, ele pode estar no Instagram, mas ele vai vender muito mais as pessoas passando, olhando e ficando com vontade. Sim. Uma pessoa que vai vender alguma coisa extra, sei lá, para um público mais velho, para um público de interior,
não faz muito sentido, às vezes, claro, precisa estudar, precisa avaliar, mas na minha cabeça aqui de mais imediato, aqui só para comentar com você, não faz muito sentido você divulgar na internet. Às vezes o cara tá numa revista, e isso vai influenciar onde você vai investir. Você vai investir o teu dinheiro ali para começar a tua renda extra num impulsionamento nas redes sociais, numa barraquinha para você ter um point, numa sala. Então tudo isso é importante. E aí, claro, uma vez que você também define o canal, dentro do online tem um universo, né? Exato, essa é a coisa que eu mais acho engraçada, né? Porque todo mundo quer vender online, porque online, em teoria, você não tem custos. Lógico que hoje em dia tudo tá digitalizado, tudo tá online, até com pandemia, né? A gente viu que quem vendia em lojas e locais físicos teve muito problema, se lascou, o online bombou. Mas não adianta só falar, vou vender online, acabou, resolveu. Não, gente, porque você pode vender por redes sociais, e aí só dentro de redes sociais você tem Instagram, você tem Facebook, você tem LinkedIn, você tem outros lugares, você tem aplicativos, que nem a gente tinha comentado, tem vários aplicativos de freela, tem aplicativos específicos, você vai vender comida, vai vender marmita, você pode vender pelo Rappi, pelo iFood, por aplicativos próprios. Você tem um site que você pode fazer o seu site do seu comércio, né, um e-commerce, você pode vender por marketplaces. Então você tem os produtos, você anuncia lá. Então no Mercado Livre, numa Americanas da vida, numa Magazine Luiza. Tem muitos lugares diferentes onde você pode vender. E aí você tem que entender qual desses lugares é o mais apropriado, vai te trazer mais retorno, é onde o seu público busca pelo seu produto, né? O Facebook, ele tem essa grande diferenciação, que é o que o pessoal pelo menos comenta muito, que é, por exemplo, um público mais velho. Então se você vai vender uma coisa pro pessoal mais velho, talvez faça mais sentido divulgar mais num Face do que umas outras, tipo no TikTok, sei lá, às vezes. Então isso que é importante, por isso que o persona, né, o pra quem, vai te guiar pro onde, porque também você tem que ser visto, e o onde é o que vai te abrir as portas pra galera te olhar, né? Exato, porque às vezes você fala, eu vou vender por rede social, porque aí não pago nada, tranquilo. Ok, só que para você ter uma venda, né, orgânica, para você crescer em seguidor organicamente, é difícil. Você tem que ter uma rede de contatos própria ali, que vai te apoiar, que vai te divulgar, porque senão você vai ficar, a gente inclusive sabe bem, né, Gu? Você vai ficar um tempão ali parado, tentando vender e não vai conseguir. Então muitas vezes você vai ter que investir para patrocinar o seu produto. Então, para o Instagram, para a rede social, para o Facebook, enfim, mostrar o seu produto para outras pessoas que aí podem estar interessadas, e aí sim você começa a receber pedidos, você começa a ter pessoas interessadas que não necessariamente você conhece, mas exige um investimento. Ou até no marketplace, você vai anunciar, você tem uma concorrência gigante, então como que você vai anunciar? Qual o diferencial que você vai colocar no seu produto? Às vezes vai no preço, às vezes vai na embalagem. Enfim, tudo isso você tem que pensar, né? Se você vai ter um e-commerce, você vai ter que pagar para alguém desenvolver esse site, para você conseguir vender suas camisetas, para você conseguir vender seu produto específico. Enfim, então, tudo tem que ser muito bem pensado. E olha, se tem uma dica aí para você anotar como dica de ouro, é você investir em conhecimento nesse segmento de marketing, viu? Porque é a venda, né? Que é a parte importante ali do negócio como um todo, né? Uhum. É o propósito que você tem ali para fazer a renda extra, é você vender. Então, siga bastante site que dê, ou arrobas que dê bastante dicas sobre isso. Eventualmente, contrate terceiros para melhorar isso e dar uma alavancada, subir de nível, né? Às vezes você está ali só como renda extra e quer transformar como principal. Muitas vezes vale a pena ter um profissional do seu lado que te oriente da melhor forma para você também não perder dinheiro em tentativas erradas, né? Uhum. E claro, se você vai vender físico também, você fala, não, tem que ser no tete a tete, tem que ser a pessoa olhando, você tem que ver, você vai vender numa loja, que nem o Gu falou, né, você vai colocar o seu brigadeiro lá numa padaria,
ou você vai alugar um espaço para vender o seu produto, ou você vai ter um quiosque, ou você vai ter uma barraquinha na rua, ou às vezes nem a barraquinha você vai ter, você vai estar só com uma cestinha vendendo na rua, ou às vezes você vai fazer visitas em determinados locais. Então eu tenho até uma amiga que ela estava vendendo cookies e ela vendia ali na frente do prédio onde o pai dela trabalhava, que era um prédio ali perto da Paulista e tal. E ela conseguia vender bastante, porque ela estava ali dentro já, né, ali perto da recepção. A galera passava, os executivos olhavam, pegavam, compravam e tal. Então, ela tinha esse feeling já de que tinha um público que estava interessado no produto e que ela conseguia vender ali sem pagar nada por isso. E, nesse caso, tem que ser físico, né? Esse público jamais iria comprar pela internet, talvez. Então, tem que pensar. No final das contas, você está sempre se preocupando em alcançar a quantidade de pessoas que faça sentido para você poder vender e tal. Não é à toa que as pessoas vendem, infelizmente, de forma proibida no metrô. Tem muito fluxo. Teve uma época que eu estava estudando colocar um quiosque em shopping. E no shopping Tatuapé, se eu não me engano, tem um fluxo de 40, 70 mil pessoas por dia. Porque tá ali, tá passando, as pessoas estão vendo. Então tudo isso é alcance, né? Tudo isso é formas de pessoas verem o que você tá vendendo, ficarem com vontade e querer comprar. Então a loja física também tem esse poder muito grande, né? As pessoas já estão passando ali. Foi o que a gente falou de energia, aproveitar a energia, a pessoa está passando ali, já aproveita a energia e já compra. Então também pode fazer muito mais sentido, né, do que o online para você. Não à toa tanta gente vai colocar barraquinha na Paulista, né? Principalmente de artesanato, coisas de roupa. Esses carinhas na frente da São Judas, com certeza todos estavam ilegais ali, né? Tem que ter o alvará e tudo mais. Até porque eles não pagam imposto, né? Nem pagam aluguel. É desleal com quem tem uma lojinha na própria rua ou dentro da faculdade. Até porque por segurança também, né? A gente olha pelo lado financeiro, do cara não ter custo, um trabalhador, mas para nossa segurança consumidor, o cara também não tem o alvará de estar limpo, né, de manipular curso e etc, etc. Então tudo isso acaba sendo custo que o cara não tem. Mas obviamente que ele está ali porque ele sabe que tem um volume de pessoas muito grande passando e que querem comer. Sim. Ou seja, ele tem um produto, o produto bom, obviamente, ele tem onde e ele sabe quem quer. Então ele responde todas as perguntas para ficar com o marketing em dia e vender com sucesso. Exato. E é isso que você tem que fazer também. E da mesma forma que a gente falou, né, no pra quem ou no o quê, faça testes. Tentou vender numa rede social, não deu certo? Tenta vender no marketplace. Tenta vender em algum lugar, vender para pessoas próximas. Por WhatsApp rola muita coisa hoje em dia também, de você se anunciar, de você mandar coisas para as pessoas. Então, vai testando e vendo o que funciona melhor. Gente, viu só quanta ideia a gente pode ter? A gente aqui deu um monte para vocês e, claro, tem muitas outras coisas que dá para ser feitas. Como eu já falei, criatividade é tudo e o céu é o limite. Então, tem gente que sabe arrancar dinheiro até de pedra. Então, faça dos limões uma limonada e consiga uma renda extra para os momentos ruins e para os momentos bons também, tá bom? Então, espero que tenha ajudado esse episódio. Se tiverem mais dicas, mais ideias, mandem pra gente, que a gente divulga nos nossos stories também, para ajudar as outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar pra gente, que a gente adora responder. A gente gosta muito desse contato com vocês e, no final das contas, isso é um bate-papo, né? Então, a gente quer ver interação, quero todo mundo lá no nosso Insta, comentando, interagindo com a gente, certo? Continuem mandando também ideias do que vocês querem ver por aqui. Então, quais são os assuntos sobre finanças, sobre temas aleatórios, que a gente sempre intercala para trazer bastante conteúdo e leveza para vocês, tá? Então, já fizemos aqui episódios que foram sugestões e queremos mais. Gu, obrigada pelo bate-papo, foi muito bacana. E eu vejo você e vocês na próxima. Obrigado, Ana. Obrigado você que ficou até aqui. E com certeza, até breve.